jangada vai sair pro mar, vou trabalhar meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada. Bom, para começar, nós temos que entender o golpe de 64, o golpe de Estado de 1964, dentro de uma conjuntura maior e dentro de, em grande parte, de uma estrutura mais ampla, né, que foi o regime político de 46. A República de 46, como é conhecido, ou Quarta República, ela se inicia no final do Estado Novo, né, e tem o seu fim com o golpe de Estado de 64. E ela foi uma república atravessada por crises políticas, várias crises políticas, né? E essas crises, em grande parte, têm sua origem nos conflitos entre uma mentalidade conservadora, uma mentalidade bastante exclusivista na política, além de, obviamente, os conflitos econômicos e classistas, né? E também conflitos que envolviam o modelo de economia nacional disputado por setores das elites. Vale lembrar também que a República de 46 foi uma experiência democrática, apesar de todos os seus problemas e limites. Normalmente, na literatura, esse período é conhecido como período populista. Mas o que foi o populismo, né? O populismo nada mais foi do que uma política de massas, baseada na ampliação do direito eleitoral, da cidadania eleitoral, sobretudo na direção das classes trabalhadoras urbanas, e esse jogo eleitoral, né, entre setores das elites e o eleitorado popular vinha acompanhado de uma série de medidas, de promessas, de barganhas, né, por exemplo, em relação à distribuição de renda. Né. Ao mesmo tempo, havia um projeto muito forte de uma parte da elite de industrializar o país a qualquer preço, né, de proteger a economia, substituir as importações e promover o parque industrial. Todos esses aspectos, né, a pressão dos movimentos sociais, as barganhas eleitorais e o projeto econômico, sobretudo chamado de nacional-desenvolvimentismo, eles foram marcados por muitas crises, muitos debates e por disputas políticas no interior das elites, sobretudo, das elites políticas e econômicas, né, posto que havia um grupo que não aceitava esse modelo, não aceitava nem a barganha eleitoral, né, entendendo que a política deveria ser um clube restrito, vamos dizer assim, e que os movimentos sociais não tinham legitimidade para participar, para pressionar o governo, e ao mesmo tempo defendiam uma economia de natureza liberal mais aberta. Então, esses dois focos de conflito, né, o lugar da participação popular, dos projetos econômicos, marcaram as crises da Quarta República. Que crises foram essas? Bom, as mais famosas, 1954, que culmina no suicídio de Getúlio Vargas, 1955, que culmina, produzida pela eleição de Juscelino Kubitschek, questionada pela direita, posto que via em Kubitschek um continuador das políticas varguistas, econômicas e sociais, e a de 1961, já implicando a posse do vice-presidente, então, João Goulart, depois da renúncia de Jânio Quadros. Obviamente não dá para a gente entrar em detalhes, né, sobre as razões de cada crise desta, mas o importante é pontuar que normalmente os atores envolvidos nessa crise eram os mesmos que depois vão culminar no conflito final, vamos dizer assim, numa crise final do regime, às vésperas do golpe de 64. Que atores eram esses? De um lado, a direita, as direitas, né, podemos dizer assim, civil e militar. Havia um grupo militar que não aceitava o varguismo, que até aceitava as políticas econômicas desenvolvimentistas, mas desconfiava muito da incorporação das massas, né, na política nacional, ainda que de maneira controlada e manipulada, né.
Havia um grupo ligado ao liberalismo econômico que não aceitava o nacional-desenvolvimentismo, e havia, enfim, os velhos conservadores de sempre que entendiam, por exemplo, que não podia haver nenhum tipo de pauta reformista, né, ou ligada à distribuição de renda, posto que isso seria uma porta de entrada para o comunismo no país. Lembremos que estávamos no auge da Guerra Fria, né? Bom, essas crises, elas se adensam e convergem no governo João Goulart. O governo João Goulart, que começa com de forma muito atribulada, né, envolvendo a renúncia do Jânio Quadros, né, e o questionamento sobre a legitimidade da posse de João Goulart, que era vice-presidente à época. É curioso, né, que Jânio, eleito com apoio da direita e a partir de uma plataforma moralista, né, ele tenha, né, como seu vice João Goulart ligado ao trabalhismo, ligado ao vaguismo, né, que, obviamente, defendia um outro tipo de política. É interessante que Jânio Quadros, portanto, ao renunciar, em grande parte, a literatura aponta para essa tendência, embora esse gesto ainda esteja cercado de mistérios, né, e de enigmas históricos, né, ele tenha tentado um autogolpe, ou seja, eu renuncio, fui eleito com milhões de votos, eu renuncio, mas diante da impossibilidade da posse de um vice-presidente esquerdista, eu sou chamado de volta pelos militares e governo com plenos poderes. A literatura aponta, vamos dizer assim, essas como razões básicas para a renúncia de Jânio. Jânio que acabou entrando em conflito também com a direita que o apoiou, né? Era quase um aventureiro em política, tinha pouca base partidária, então os conflitos com o Congresso Nacional à época acabaram sendo inevitáveis, e mesmo com o setor da direita que o apoiou. A política externa também de Jânio, que defendia uma política externa independente, também, né, acabou entrando em conflito com essa direita que era pró-americana, pró-ocidentalista, anticomunista, né? Bom, por tudo isso, a renúncia acabou gerando uma crise muito grande. Os ministros militares defenderam o impedimento da posse de João Goulart, né, violando a Constituição. Houve um grande movimento político e social em defesa dessa posse, né, posse enquanto presidente da República, vale dizer, né, mas depois de 2 semanas de uma grande crise, virtualmente uma ameaça de guerra civil, inclusive com a divisão das Forças Armadas. Uma parte das Forças Armadas defendia a solução legalista, posse de João Goulart como presidente, a outra parte vetava essa opção, acusando João Goulart de ser um proto-comunista, um criptocomunista, como diziam, um subversivo, né? Bom, o fato é que o movimento político-social, bem ou mal, sensibilizou o Congresso, que encontrou uma solução intermediária que foi vista pela esquerda, né, trabalhista sobretudo, como um golpe branco. Qual foi essa solução? O parlamentarismo, a implantação de uma emenda constitucional, de uma reforma constitucional que implantou o parlamentarismo. João Goulart tomaria posse como presidente da República, mas não teria poderes presidenciais efetivos, né, poderes de mando efetivos. Quem governaria seria o primeiro-ministro. Portanto, o governo João Goulart começa com essa crise, mas, de uma maneira ou de outra, a posse pode ser vista como uma vitória sobre os golpistas, né? Golpistas, portanto, que ficaram muito frustrados com a posse, ainda que uma posse com os poderes diminuídos, né? E que, desde o começo do governo Goulart, já começaram a pensar em outras soluções políticas, né? Bom, 1962, né, foi um ano bastante interessante para o governo João Goulart. Apesar de ser um presidente sem poderes efetivos, o governo Goulart lançou uma agenda de reformas, né? Lançou um projeto de reforma agrária, criou a Superintendência para a Reforma Agrária,
propôs um Estatuto do Trabalhador Rural, né, que era uma iniciativa para estender os benefícios sociais ao trabalhador do campo. Vale dizer que a CLT varguista de 1943 praticamente excluiu os trabalhadores rurais, né, dos direitos sociais e da liberdade sindical, né? Então, o Estatuto do Trabalhador Rural coloca essa questão e é um movimento e esse movimento do governo também é acompanhado pelo crescimento do próprio movimento camponês. Surge a CGT, que é uma central sindical não oficial, né, Comando Geral dos Trabalhadores, e que basicamente reunia sindicatos sob a hegemonia do Partido Comunista Brasileiro, que era um partido que não estava propriamente no governo, mas apoiava o governo, dentro de uma lógica reformista, né, ou seja, de uma lógica de ampliar as reformas sociais e a economia nacional, que eram vistos à época como estratégias para combater o chamado imperialismo, ou seja, sobretudo aí o poder dos países capitalistas centrais sobre países subdesenvolvidos, como é no caso do Brasil. O ano de 62 também assistiu uma eleição bastante disputada. Houve um grande movimento à direita para eleger um contingente de parlamentares que pudesse pressionar o governo Goulart, impedir que o governo Goulart realizasse essa agenda, né? Mas o fato é que o resultado das eleições de 62, apesar da grande mobilização da direita, inclusive com apoio financeiro norte-americano indireto, né? O fato é que o Partido Trabalhista Brasileiro, que dava sustentação ao presidente Goulart, conseguiu eleger mais deputados para sua bancada, tornando-se virtualmente ali quase o maior partido do Congresso. Então, a solução eleitoral para a direita também não foi vista como uma vitória. Toda essa movimentação do ano de 62, né, por parte do governo, essa movimentação política na direção de uma agenda reformista, recebeu o nome de reformas de base. É assim que a historiografia, e que mesmo o vocabulário político à época, consagrou a agenda reformista do governo João Goulart. Por que eu chamo de agenda reformista? Porque, a rigor, era isso, né? Era menos que um projeto elaborado, sistematizado, e ainda menos que um efetivo movimento articulado, né, pensado em todos os níveis, todas as esferas, econômica, jurídica, política, social, parlamentar, né? Era muito mais, portanto, as reformas de base eram muito mais uma agenda lançada pelo governo, inclusive lançada em maio de 62, né, um discurso na histórica cidade de Volta Redonda, sede da primeira grande indústria siderúrgica no Brasil, vista como um reduto varguista. Então, o João Goulart, em maio, né, no 1º de maio, em Palanque, lança essas reformas de base e promete um conjunto de reformas a serem implementadas ao longo dos anos, né, e que consistiam basicamente, né, eram lastreadas por dois grandes objetivos. Primeiro, enfim, efetivamente construir um outro tipo de economia e de sociedade. Acho que havia essa intenção na agenda, né? Podemos questionar a eficácia disso, a capacidade de articulação política do governo, mas efetivamente havia um projeto ideológico, vamos dizer assim, de nacionalizar a economia, distribuir renda, ampliar a cidadania. Esse era um ponto. E, obviamente, modernizar a economia do país, tal como se entendia isso à época dentro de uma perspectiva de centro-esquerda. Por outro lado, também era uma estratégia político-eleitoral do presidente da República, do João Goulart, né? Ao prometer as reformas de base, ele se cacifava como líder, o condutor destas reformas junto ao Congresso. Só que como fazê-lo se ele tinha os poderes diminuídos pelo parlamentarismo? Então também as reformas de base foram vistas pela historiografia como também uma estratégia para voltar ao presidencialismo, né? A forma de governo, portanto, na qual o presidente da República tem plenos poderes. Então é nesse duplo sentido que a gente tem que entender o projeto de reformas de base. O que foram as reformas de base? Reforma agrária, né?
cujo objetivo principal era a divisão de propriedades chamadas improdutivas, acima, sobretudo, de 500 hectares. Reforma urbana, para facilitar o acesso à moradia para as classes populares. Reforma bancária, né, visando a ampliação do crédito, sobretudo. O crédito sempre foi um problema no Brasil, né, e é um problema também para o desenvolvimento econômico na época. Né. Reforma fiscal, né, visando a integração de impostos e a chamada justiça tributária, né, equilibrar melhor, né, os tributos e a cobrança de impostos entre os diversos grupos sociais e classes sociais. Até hoje, vale lembrar, o Brasil tem uma grande injustiça tributária, né? Quem ganha menos paga mais, se a gente for computar um conjunto de impostos no país, impostos e tributos. Né? Reforma universitária, né? Visando a ampliação das vagas nas universidades, sobretudo, a democratização interna dessas instituições e a modernização dos currículos. As universidades brasileiras, tal como eram organizadas à época, eram vistas como empecilhos para a formação de uma mão de obra, vamos dizer assim, para o desenvolvimento do país. Né? Eram universidades herdadas ainda, né, de uma concepção de universidade do começo do século XX e do século XIX, apesar de algumas exceções. Né? Então, o próprio movimento estudantil pressionava pela democratização interna e pela modernização dos currículos, né? E, obviamente, sobretudo pela ampliação das vagas. Né? O Brasil, em 1960, tinha praticamente 100 mil universitários apenas. Né? Um país em franco processo de crescimento econômico. Então, a universidade era vista como um gargalo. Portanto, esse tema também era importante para as reformas. Reforma político-eleitoral, focada na ampliação do direito de voto para os analfabetos. Esse é o ponto central. Né? A ampliação do direito de voto para os analfabetos foi um ponto importante nos conflitos políticos ao longo de 62 e 63. Né? O governo entendia que os analfabetos, obviamente, tinham que ser alfabetizados. Né? Inclusive, nesse contexto surge, por exemplo, o método Paulo Freire, né? Tão famoso hoje, né? Nos debates aí da internet, né? De alfabetização de adultos. Né? E, por outro lado, entendia que os analfabetos eram cidadãos. Né? Trabalhavam, produziam riquezas, muitos, ao comprar, enfim, produtos, produziam também, geravam impostos, mas não tinham direito ao voto. Né? Então, uma parte da esquerda defendia que os analfabetos tinham que votar, né? Só que para isso, e também para a reforma agrária, era preciso reformar a Constituição. E aí que a coisa complicou. Bom, se o ano de 62 foi um ano de avanço de uma agenda reformista, de crescimento dos movimentos sociais que apoiavam essa agenda, o ano de 1963 foi um ano marcado por crises políticas, pela agudização da crise política. Uma crise política que envolveu diretamente o coração do governo João Goulart. Que crises foram essas? Primeiro, uma crise econômica. Né? Além da crise política, vale dizer que o Brasil enfrentava uma crise econômica. Né? E também enfrentava o bloqueio dos créditos internacionais, tão importantes para o crescimento econômico, por parte dos Estados Unidos e por parte do próprio FMI, do Fundo Monetário Internacional, que é uma agência criada no pós-guerra sob o patrocínio americano para estimular a economia internacional na lógica capitalista. A dívida externa crescia e a inflação ameaçava sair do controle. Uma inflação que, à época, estava em torno de, já desde o começo da década de 60, por volta de 40%, chegando a 60%, 70%. Isso, para um país sem indexação, era uma porta para uma crise social muito grande, pressionando sobretudo os assalariados. O produto interno bruto caiu 5 pontos, beirando o crescimento zero. Então, vejam isso, propriamente não havia uma recessão técnica, mas havia uma queda tão grande do crescimento, num contexto em que a população crescia a 3, 4% ao ano, portanto, isso significava, no limite, o empobrecimento geral do país. Para enfrentar essa crise, o governo solicitou ao economista, ao grande economista Celso Furtado, um plano de recuperação econômica chamado Plano Trienal. O Plano Trienal ele pressupunha um momento de controle do crédito e dos salários para controlar a inflação,
portanto, tinha, vamos dizer assim, uma entrada ortodoxa, né, dentro do jargão econômico, né, apesar do Celso Furtado não ser um economista ortodoxo liberal, ele era um economista desenvolvimentista. Mas ele entendia que esse primeiro momento era fundamental para controlar as finanças, o orçamento, a inflação, para depois estimular um plano de desenvolvimento calcado na substituição de importações, na recuperação dos salários, na recuperação dos créditos, enfim, numa economia desenvolvimentista planejada, né? O plano trienal sofreu críticas dos sindicatos, que não queriam ver seus salários congelados, numa conjuntura de inflação, e dos empresários, que não queriam ver seus créditos congelados, e os preços também controlados. Os empresários gostavam do congelamento de salário, mas não gostavam do controle dos outros preços da economia. E também do crédito. O resultado é que o plano trienal fracassou, o próprio governo acabou dando, aí pressionado pelo funcionário público, acabou dando um aumento, quer dizer, o que já sabotava o plano na origem. Isso, em grande parte, o fracasso do plano trienal tirou do governo qualquer possibilidade de manejo da crise econômica do ponto de vista mais técnico, mais gerencial. Por outro lado, outro foco de crise muito grande, tensões e impasses com o Congresso Nacional por causa do debate sobre a reforma agrária. Houve um grande debate sobre a reforma agrária que praticamente atravessou o ano legislativo de 1963, né? E a grande briga era como fazer essa reforma agrária, né? A Constituição exigia que o governo pagasse as terras desapropriadas em dinheiro. O governo não tinha dinheiro e queria emitir tesouros, títulos do Tesouro Nacional para pagar as terras desapropriadas. Isso pressupunha uma reforma constitucional e o governo não tinha maioria para isso. A direita, com o tempo, acabou fechando qualquer questão, impedindo qualquer tipo de reforma na Constituição. A direita e a centro-direita, né? O PSD, grande partido à época, né? Partido Social Democrático, que era um partido que se aliava ao trabalhismo, mas era um partido de natureza ideológica mais conservadora, mais fisiológica e mais à direita, acabou também, ao longo do ano, impedindo qualquer tipo de reforma constitucional que tinha sua origem no governo trabalhista de João Goulart. Então, os debates sobre como fazer a reforma agrária, como fazer uma reforma constitucional para viabilizar a reforma agrária e além de detalhes mesmo dos projetos, acabaram desgastando o governo, né? E por volta de outubro de 63, né, os debates praticamente ficam inviáveis no Congresso Nacional sobre esse tema, e a reforma agrária era o carro-chefe das reformas de base. Portanto, o governo perde aí uma agenda importante no Congresso. A crise política também se agrava com a proposta de estado de sítio, que parte do presidente da República, né, que pede ao Congresso estado de sítio, em resposta às críticas do governador Carlos Lacerda, um dos grandes líderes da direita civil, que apelava francamente para golpes de Estado, sem o mínimo pudor, né, e que, portanto, dá uma entrevista nos Estados Unidos pedindo uma intervenção americana na política brasileira, visto que o exército brasileiro tolerava um governo subversivo. Obviamente ele fala isso como bravata para criar uma confusão política e cria, né, o governo João Goulart responde de maneira absolutamente desastrosa, né, que é uma proposta de estado de sítio e de intervenção na Guanabara, governada pelo Carlos Lacerda. A historiografia aponta que a origem desse projeto estava em alguns militares que se sentiram ofendidos pela fala do Carlos Lacerda. O fato é que nem direita nem esquerda apoiam esse projeto e o governo se desgasta ainda mais. Paralelamente a isso, né, desde o começo do ano de 63, as pressões à esquerda pelos movimentos sociais aumentam na direção das reformas, na direção da reforma agrária, na direção de uma reforma constitucional feita por decreto, né, com o fechamento do Congresso e a eleição de uma nova Assembleia Constituinte. Esse, basicamente, era o projeto da chamada Frente de Mobilização Popular, liderada pelo Leonel Brizola, importante líder político à época, cunhado do presidente da República e considerado o setor mais radical do trabalhismo, né? Leonel Brizola, que tinha sido muito importante como líder daquele movimento que garantiu a posse do João Goulart em 1961, tinha se afastado do presidente, mas
continuava um ator importante na política brasileira, vamos dizer assim, como líder de uma pressão extraparlamentar pelas reformas de base. Bom, fato é que, a partir do final de 1963, né, e ao longo dos 3 primeiros meses de 1964, 4 primeiros meses de 1964, a crise política converge para uma crise institucional e para uma crise do regime. Obviamente, à época, talvez essa percepção não tenha sido tão clara nos atores políticos, mas hoje a historiografia trabalha exatamente com a perspectiva de que, a partir de outubro de 63, o governo Goulart efetivamente é pressionado de tal modo que ele já não tem mais margem de manobra no Congresso e também junto aos movimentos sociais que passam a exigir ou reformas ou nada. É um governo, portanto, pressionado, com uma base de apoio muito estreita, mantém sua agenda reformista, mas tem que fazer uma opção muito clara. Né? Tem que fazer uma opção muito clara. Né? Buscar novas fontes de apoio, novas bases de apoio e optar entre um aprofundamento da agenda reformista, dentro de uma estratégia política diferente daquela que não vinha dando certo, posto que o Congresso bloqueava boa parte das iniciativas. Por outro lado, né, o governo Goulart não em nenhum momento propriamente lançou a ideia de um golpe de Estado. Mas a ideia de um golpe de Estado começa a atravessar o ambiente político, começa a surgir no ambiente político, à direita e à esquerda. Embora o governo Goulart, em nenhum momento, e as fontes históricas mostram isso até hoje, né, até hoje nunca foi descoberta nenhum tipo de documento histórico que comprove qualquer plano golpista por parte do presidente da República, embora houvesse vozes, né, que apontavam para essa solução. Né, o governo tenta, no limite, conciliar as duas coisas. Né, e como ele faz isso? Como ele responde a essa crise? Em grande parte, de maneira muito inábil, é um fato histórico, tentando articular a pressão extraparlamentar, os movimentos sociais, que, bem ou mal, era uma base de apoio, com, né, a negociação dentro do Congresso, exatamente tentando usar a pressão de fora para dentro. Né. Num ambiente conservador, obviamente, isso estava fadado ao fracasso. Um ambiente parlamentar conservador, né, as pressões dos movimentos sociais eram vistas como subversão da ordem. Então, esse processo foi se agudizando, né, e culminando numa crise política, né, muito difícil de ser manejada. Reitero que o governo João Goulart em nenhum momento apontou para uma solução extraparlamentar. Isso é um mito da memória da extrema-direita, sobretudo, que diz que havia um golpe no ar. Né? Não há essa comprovação histórica. O governo estaria planejando um autogolpe, fechar o Congresso e se apoiar numa constituinte liderada pela esquerda. Né? Agora, de todo modo, o governo Goulart faz um movimento em direção aos movimentos sociais. E ao fazer isso, ele acaba, né, politicamente falando, ele acaba facilitando a aproximação de vários núcleos golpistas, vários núcleos de oposição, que a partir de outubro, novembro de 63, começam a formar uma coalizão golpista. Coalizão essa formada, basicamente, pelo núcleo golpista histórico, setores da UDN, da União Democrática Nacional, partido bastante importante à época, que reunia a direita, e setores das Forças Armadas que eram visceralmente contra o varguismo, sobretudo contra a política de massas varguista, apoiada nos sindicatos. Isso era visto por setores das Forças Armadas como subversão, como porta de entrada para o comunismo no país. Havia uma alta oficialidade das Forças Armadas que tinha um projeto de país diferente, né? Também um país sem qualquer tipo de pressão das massas, pressão de movimentos sociais junto à política nacional. Esse acho que era o núcleo mais importante, além de já desenvolver uma reforma do Estado na direção de um desenvolvimento capitalista associado. E o núcleo ligado à Escola Superior de Guerra, ao Estado-Maior das Forças Armadas, ao próprio Clube Militar, que reunia, enfim, setores que não viam com bons olhos as políticas de massas e o nacionalismo econômico
autárquico, né, do varguismo. Havia o complexo IPES-IBAD, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, e ao lado do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, eram dois, chamaríamos hoje think tank, né, dois núcleos que aglutinavam empresários, lideranças civis, críticas ao nacionalismo econômico e à gestão das finanças do Estado, dentro do modelo nacional estatista que era defendido por vários setores na República de 46. Para esse grupo era preciso aprofundar o capitalismo associado, né? Ou seja, o capitalismo ligado à circulação do capital que vinha dos grandes centros capitalistas, sobretudo Estados Unidos e Europa Ocidental. Outro núcleo importante da coalizão golpista eram os governadores de oposição, que tinham interesses eleitorais e queriam enfraquecer João Goulart. Ali, obviamente, havia questões ideológicas, né? Eram governadores de direita, mas, em muitos casos, viam no enfraquecimento de João Goulart e na sua retirada por um movimento de força como uma forma, primeiro, de impedir qualquer projeto de reeleição, que também pairava no ar, né? Projeto de implantar a possibilidade de uma reeleição do governo. Segundo, enfraquecer mesmo o grupo trabalhista, né? E enfraquecer também um outro candidato, sempre à sombra, que era Juscelino Kubitschek, né? Então, os três governadores tinham interesses eleitorais, além de questões ideológicas, e também foram importantes núcleos na oposição ao governo e no próprio golpe. A imprensa liberal conservadora, né? A imprensa liberal conservadora, que basicamente reunia todos os jornais, os grandes jornais do país, menos o jornal Última Hora, que era um jornal ligado ao trabalhismo, e que formaram em outubro de 63 a chamada Rede da Democracia, que era uma espécie de pool de jornais que basicamente tinha uma pauta comum, que era desgastar o governo ao máximo, né, e, no limite, legitimar uma queda do governo Goulart por um movimento de força. Grupos da sociedade civil, anticomunistas, né, principalmente organizações católicas, associações profissionais e associações empresariais, foram os três subgrupos, né, vamos dizer assim, mais importantes, que, em nome do combate ao anticomunismo, né, combatiam o reformismo. Viam no reformismo trabalhista uma forma de subversão, uma forma de subversão na estrutura social e nos valores ocidentais, cristãos, né, como se dizia, né, e que, para esses grupos, eram antessala do comunismo. Reitero que estávamos no auge da Guerra Fria, né? A União Soviética era uma superpotência, né? E o comunismo era visto como uma ameaça sempre iminente, sobretudo em países subdesenvolvidos. E também lembro que o contexto que se respirava nos anos 60 era o contexto pós-revolução cubana, que trouxe a Guerra Fria para a política latino-americana, né? Então, obviamente, o anticomunismo, ele, ao contrário de hoje, que é um absoluto fantasma, sem nenhuma base histórica, ele tinha uma base histórica, né? O mundo era o mundo da Guerra Fria. E, finalmente, o apoio da Embaixada norte-americana foi fundamental, principalmente a partir de 62, né? O governo João Goulart era visto como um governo nacionalista, anti-americano, contra os interesses americanos, desculpa, e principalmente pela ação de Lincoln Gordon, embaixador, e Vernon Walters, o assessor especial, né, do embaixador americano. A embaixada é uma grande articuladora do desgaste do governo João Goulart e, sobretudo ali em março de 64, quando o golpe já está em movimento, né, a embaixada vai ser fundamental para legitimar os golpistas. Inclusive, enfim, vale lembrar que o próprio Departamento de Estado se envolveu elaborando a chamada Operação Brother Sun, que era um apoio militar aos golpistas no Brasil. Esse apoio acabou não sendo mobilizado como deveria, porque o golpe aconteceu um pouco antes do previsto, como veremos a seguir. Todos esses grupos convergiram, ou pelo menos experimentaram uma convergência em outubro de 63. Então a gente pode dizer que a crise política da Quarta República, a crise política do governo João Goulart, né, as agendas em disputa, o dissenso ideológico
de um mundo pautado pela Guerra Fria e praticamente impediu uma terceira via reformista, né? A polarização acabou fazendo com que esquerda e direita se aglutinassem, e a direita se aglutinou na forma de uma coalizão golpista, né? Então, o que unia esses grupos todos? A derrubada do presidente João Goulart por um ato de força anticonstitucional, embora no discurso estivesse em pauta a defesa da Constituição contra o fechamento do Congresso e contra a reforma constitucional, pressuposto das reformas de base projetadas pelo presidente. Apesar de todo esse discurso, na verdade, o que se iniciou é um movimento de derrubada pela força do governo. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar